Ora, muito boa noite. Bem-vindos ao episódio número 64 do Livremente. O meu nome é Ivan Chaves Monteiro, sou psicólogo e estamos aqui todas as semanas, às terças-feiras, para falarmos de um tema que esteja na ordem do dia e por vezes trazemos convidados, outras vezes partilho esta live sozinho convosco. E, portanto, estejam sempre à vontade em fazer perguntas, questões, para que isto seja o mais interativo possível. Da minha parte, agradeço também ao apoio da M Saúde e também do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, pelo apoio a estas nossas emissões que estamos a fazer já desde janeiro de 2021, que surgiu durante a pandemia esta vontade de dar aqui um contributo, trazendo ciência, metáforas e exemplos às pessoas e à nossa comunidade dos estoicos. Estoicos porquê? Porque geralmente nós temos que trazer sempre uma visão de rejeitarmos o lugar de vítima e conseguirmos desenvolver o lado de uma visão do herói da nossa história. Ou seja, conseguimos fazer das nossas fraquezas forças, como se diz, e também vermos o copo meio cheio em vez de ser meio vazio. O tema de hoje é o tema sobre a dependência digital e a nomofobia. É uma problemática que muitos de nós sofremos, muitos veem isto em casa com os filhos, nos amigos, quando nós vemos isto nas relações conjugais, quando estamos nos restaurantes em que as pessoas não largam os telemóveis, os filhos que quando perdem a internet ou quando não têm o sinal wireless ficam em pânico, e quando nós e os outros, muitas vezes, quando não temos acesso à internet, o custo que é não saber passar o tempo sem realmente a tecnologia. E, portanto, nós hoje vamos falar desta dependência tecnológica, desta dependência digital e de uma doença que está classificada pela Organização Mundial de Saúde desde 2018, que é a nomofobia. E perguntam muitos de vocês o que é isto da nomofobia, não é? A nomofobia é uma síndrome de dependência digital, que é um medo irracional e incontrolável de nós ficarmos sem o telemóvel e sem aparelhos eletrónicos, sem computadores, sem tablets, que nos dê acesso ao mundo digital. E por isso, esta perturbação, que está classificada que está categorizada na classificação da Organização Mundial de Doenças, que é a CID-11, e nesta 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, inclui a nomofobia como uma doença que é o uso abusivo e de jogos eletrónicos e outras tecnologias digitais. E por isso, quanto maior for a dependência que nós temos dos telemóveis e dos tablets e dos computadores, mais vai ser a nossa dependência. Portanto, quanto mais dependente for, mais isto atinge uma gravidade leve, moderada ou grave, e se começa a alterar aspectos biológicos, aspectos psicológicos, sociais, profissionais, académicos ou espirituais, isto faz com que a pessoa acabe realmente por passar a ter um mau funcionamento e depois a ter consequências naquilo que é a sua adaptação às circunstâncias e ao mundo. A nossa capacidade de funcionar no mundo tem que ter as duas componentes e, portanto, se nós vivemos dependentes de tecnologia e não sabemos o que fazer com a vida quando não temos os telemóveis ou as redes sociais ou a parte ligada à internet, portanto, o acesso à internet, se isto nos causa ansiedade, em que começamos a sentir palpitações, começamos a sentir a pálpebra do olho a tremer, começamos a sentir outra coisa que também existe, o medo de estar de fora, não é? Portanto, o medo de estarmos excluídos do mundo, que é o ter FOMO, não é? Que Fear of Missing Out, que é outro sintoma que realmente nós sofremos de nomofobia. E por isso, nós sofremos desta doença, que se calhar muita gente que está connosco aqui a ver, se calhar não tem a noção de que sofre de nomofobia,
é importante que o saiba para que possa trabalhar e intervir sobre esta fobia. A Organização Mundial de Saúde define uma adição ou vício como uma doença, uma dependência digital, e está classificado, obviamente, nos estudos das categorias das adições. Tal como dentro das categorias destas adições nós encontramos as adições às substâncias estimulantes, como a cocaína, as euforizantes, que são os êxtasis, as sedativas, que são ansiolíticas, as alucinogénicas, e portanto há toda uma série de perturbações ligadas à adição que têm a ver com esta dependência que também a tecnologia pode ter. Por isso, se nós não conseguimos viver sem a internet e sem redes sociais e sem tecnologia, isto é um sinal de alerta, é um alarme. Portanto, e podem fazer esse teste. Verifiquem quanto tempo é que conseguem aguentar sem acederem ao telemóvel, que não seja exclusivamente para fazer chamadas telefónicas ou para receber chamadas. E, aliás, há aplicações de telemóvel que nós podemos instalar precisamente para manter a distância do telemóvel, para conseguirmos aguentar a sensação de não saber o que fazer com o tempo. Eu lembro-me de uma, estava a falhar o nome aqui, mas que é uma que eu lembro que é ter uma árvore, que a árvore vai crescendo e nós queremos que ela cresça e floresça até aparecerem as flores, etc. E se nós vamos abrir o ecrã porque não resistimos à tentação, então nós partimos ou quebramos essa árvore. E há muitas, há várias aplicações que podem encontrar nas lojas digitais gratuitas para conseguirem testar esta tendência a ficar afastada das tecnologias. Para além disso, há aqui algumas recomendações que a Associação Americana de Pediatria nos dá para nós não facilitarmos o desenvolvimento destes vícios ou desta adição à tecnologia, principalmente no desenvolvimento, com crianças, portanto com bebés, com crianças, com jovens ou adolescentes. E, portanto, estas diretrizes, e por isso é que se calhar aqui damos estas dicas para conseguirem educar melhor se tiverem filhos, sobrinhos, ou até para recomendarem junto de clientes ou junto de familiares que possam estar na vossa rede. Por exemplo, para crianças com menos de 18 anos, estamos a falar de 1 ano e meio, o que as diretrizes desta Associação Americana de Pediatria diz é: evite qualquer uso de tela além de chamadas telefónicas de vídeo. Portanto, conseguirmos evitar o uso da tecnologia com os telemóveis ou os tablets até aos 18 anos é o ideal. Portanto, evitarmos esse recurso para lidar com as crianças com menos de 18 meses. Para pais de crianças com idades entre os 18 e os 24 meses que procuram ou que querem disponibilizar a tecnologia, os tablets ou os telemóveis para passar tempo, devem escolher uma programação que seja qualidade, não é? E assistir com os seus filhos para ajudá-los a entender o que estão a ver. E, portanto, com blocos pequeninos de tempo. Não ficar tempo consecutivo, ou seja, ter 1, 2, 3 horas de tecnologia, porque isso é quase desenvolver a adição que nós mais tarde vai ser difícil de tirar. E, portanto, é mais fácil prevenir qualquer tipo de doença do que nós quase que queremos recuperar dessa adição. Outro ponto, portanto, para crianças dos 2 aos 5 anos, o uso das tecnologias deve ser limitado de 1 hora por dia e com programas de qualidade, e devemos estar preferencialmente a assistir ou estar ao lado das crianças para que não fiquem com acesso livre a tudo, porque o entender o que estão a ver é uma dificuldade, não é uma dificuldade, é uma limitação própria da idade. E se nós conseguimos entender que
A nossa capacidade de entender as coisas tem a ver com o desenvolvimento e com a capacidade de estimulação. A estimulação adequada em determinada idade desenvolve capacidades, mas a estimulação desadequada em algumas idades vai prejudicar o desenvolvimento. Por isso é que é importante nós termos e seguirmos estas guidelines que a ciência vai trazendo pela evidência de alguns estudos e que vão sendo recomendadas por estas entidades oficiais que nós agora partilhamos, porque é importante divulgar isto junto das populações. Para, por exemplo, crianças dos 6 anos ou mais, temos que impor limites consistentes, com regras, garantindo que o tempo de tela ou de informação ou jogos ou vídeos não atrapalha a hora de deitar, o número de horas de sono e a atividade física que é necessária ser feita. Portanto, quanto mais nós conseguimos dar acesso às tecnologias, por forma a que isso dê um contributo para desenvolver capacidades, mas com limites de tempo, porque não é porque a criança quer que nós vamos quase que dar só para acalar, porque isto ensina, porque se a criança, por exemplo, estiver a fazer birra e ela aprender que quando faz birra tem acesso, eu estou a ensinar o meu filho ou a minha filha de que precisa fazer birra para ter acesso à tecnologia. E, portanto, isto aumenta sempre a vulnerabilidade e não a resiliência que nós queremos. Se nós formos procurar, por exemplo, outras guidelines e, por exemplo, vermos aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, diz-nos que, e vai um bocadinho de encontro àquilo que eu disse antes sobre as recomendações da Associação Americana de Pediatria, e que nos diz, por exemplo, para crianças com menos de 2 anos não deve ser utilizado as tecnologias, com crianças dos 2 aos 5 até 1 hora por dia, portanto não se esqueçam de que 1 hora por dia nem sabem o bem que lhes fazia, e mais do que isso já é o mal que lhes fazia. Crianças dos 6 aos 10 até 2 horas no máximo por dia, adolescentes dos 11 aos 18 nós deveríamos ter a preocupação até 3 horas diárias e nunca permitir o ficar pela noite dentro. Porque reparem que a partir dos 11 anos, e aqui eu sei que a tentação é maior e há mais conflitos geralmente na relação com os pais, e isso eu vejo na minha equipa de psicólogos e de psiquiatras, a quantidade de conflitos existe nas famílias por causa destas questões do tempo que estão nos jogos ou nos telemóveis, a jogar com os amigos, tudo bem, mas apesar de terem amigos internacionais, os fusos horários, muitas vezes com que eles jogam, têm a ver com os países onde é que eles estão. E se nós estamos com fusos horários em que a noite em Portugal é, por exemplo, a tarde noutro país, isto vai fazer com que nós vamos quase que facilitar que haja perturbações de sono que vão prejudicar o desenvolvimento infantil ou juvenil numa altura em que o corpo precisa repousar para conseguir funcionar. E se nós não conseguimos cuidar deste processo permanente que é o desenvolvimento durante a infância e a adolescência, nós vamos predispor o organismo, por maus hábitos durante o desenvolvimento, a tornar-nos adultos mais vulneráveis à doença mental. E, para além disso, quando nós estamos a jogar, ou quando temos jogos tecnológicos e criamos recompensas imediatas, porque reparem, o que faz as redes sociais é isto, é que eu se gosto, clico, se não gosto, limpo o ecrã, se está a demorar muito a instalar o jogo ou a aplicação, nós cancelamos, se está a ser muito difícil o nível, nós cancelamos, e portanto, e nós depois começamos a achar que a vida é isto. A vida não é simples como o clicar sim ou não numa instalação ou desinstalar os problemas como nós muitas vezes fazemos nos telemóveis ou nos jogos ou nos tablets ou nos computadores. A vida é muito mais complexa do que a forma como nós limpamos os ecrãs do telemóvel. E, portanto, quanto mais eu consigo desenvolver a tolerância à frustração, consigo desenvolver a minha criatividade para lidar com o tempo livre e consigo aguentar
o tempo que não tenho acesso às tecnologias, porque já joguei o suficiente ou porque já tive já tive tempo suficiente a jogar ou a fazer o que tinha a fazer. Isto faz com que eu treine competências de não estar ligado à rede ou de não estar dependente da tecnologia ou do mundo digital para encontrar formas de passar o tempo. Uma coisa que é importante transmitir é que o melhor fator, ou o fator preditor mais eficaz para a criatividade é o aborrecimento. Nós precisamos aborrecer-nos para ficarmos criativos. Eu vejo muitos pais e vê-se com facilidade os horários das crianças hoje em dia terem o tempo todo ocupado. Portanto, é a escola de manhã e de tarde, é o balé, é o karaté, é a música, é a explicação, é isto e aquilo. E se eventualmente encontramos uma criança que tem umas horas livres, os pais quase que entram em pânico porque não sabem o que fazer com a criança. Como se tivessem que ter a preocupação de ocupar o tempo inteiro livre que a criança tem. O melhor fator preditor é o aborrecimento. Isso acontece-nos a nós. Quando nós estamos de férias e quando temos tempo disponível, é quando a cabeça começa a magicar em soluções ou em projetos ou a pôr o foco outra vez em ambições a médio e longo prazo. E por isso nós precisamos de tempo livre para ficarmos criativos. Se estamos a ocupar o tempo com as tecnologias e com essas dependências e adições à tecnologia, quando temos e sofremos de nomofobia, nós começamos de facto a fragilizar a nossa capacidade de autonomia e independência. E depois outra coisa que é, quantos de nós, e nós ouvimos isto no nosso dia-a-dia, e muitos de vocês e eu identificamos com muitas vezes aquela argumentação de que eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para ler livros, eu não tenho tempo para almoçar, eu não tenho tempo para estar com os amigos, eu não tenho tempo para ir ao cinema, eu não tenho tempo para isto, quem me dera a mim ter tempo. E o que é certo é que se nós, porque há situações em que eu vejo isso e quando a pessoa se disponibiliza, nós podemos fazer isso. Eu há consultas que estou com as pessoas e peço para elas irem ver as estatísticas que, por exemplo, o Instagram tem para verem o tempo que passam no telemóvel. E também a própria aplicação, o próprio telemóvel tem lá também a distribuição de tempo que nós estamos nas redes e nas várias aplicações que temos acesso. E as pessoas ficam surpreendidas, e acho que é a maior parte das pessoas, ficam sempre mais de 1 hora por dia nas redes sociais. E por isso, aquela hora que dizem que não dá para ler, ou aqueles 20 minutos que seja diários que as pessoas alegam que dizem que não dá para ler, e aqui sublinho, alegam que não dá para ler. Se eu consigo gastar 1 hora, que se calhar o tempo voa quando estamos nas redes sociais, se consigo gastar 1 hora ou 2 quando estamos a jogar, então eu tenho que enxergar, tenho que perceber a responsabilidade que tenho porque isso é a minha zona de poder, portanto eu tenho o poder de gerir o meu tempo para que não me perca nas redes sociais e nas tecnologias, para que eu consiga ganhar esse tempo, ou investir esse tempo, naquilo que importa para o que eu quero. E, portanto, se eu conseguir ler, 5 páginas por dia de um livro, eu consigo, em 10 dias, ler 50 páginas. E, portanto, se eu tenho um livro de 100 páginas, eu, em 20 dias, consegui ler um livro. E reparem que quando as pessoas dizem, quando eu pergunto, por exemplo, qual foi o último livro que você leu? E quando a pessoa começa a pensar qual foi o último livro que leu, a maior parte das pessoas não se lembra de ter lido um livro. Para além disso, quando leu um livro, já foi um livro que leu há muito tempo atrás. Ou se calhar por causa da pandemia, mas já passaram 4 ou 5 meses desde o último livro que leu. Eu quando vejo, e por regra gosto de ler para forma de passar o meu tempo e depois ter-me de tomar notas à medida que estou a ler, escrever no livro, portanto quem vê os meus livros estão cheios de notas e riscos e sarrabiscos e ideias que eu aponto pelo meio, porque foi assim que fui ganhando o gosto pela leitura. Mas se calhar estamos agora no mês de junho e se calhar já li uns 3, 4 livros, provavelmente, não é? Acho que sim, estou agora a acabar, acho que é o 4º ou é o 5º que eu estou a ler, não sei, pronto. Tenho 3 livros de certeza que já li, ou já li 4, ou estou no 5º livro a começar a ler.
Mas não o faço por obrigação, é mesmo por passatempo, por perceber que não quero ter esta dependência das tecnologias. Até a própria forma como nas redes sociais, por exemplo, eu estou com quase, vamos a caminho dos 5.000 seguidores, portanto muito obrigado aos nossos estoicos seguidores por estarem a seguir este canal e este projeto. Mas, porque aparecem muitas mensagens que eu vou recebendo, o que é bom por um lado, mas eu não consigo responder a todas e, para além disso, aparece muito o comentário de que eu passo muito tempo nas redes sociais. Não, eu não passo muito tempo nas redes sociais. O que eu faço é, tenho uma equipa digital, de marketing digital, que me gera os conteúdos, ou seja, eu crio os conteúdos de forma permanente. Todos os meses preparo um conjunto de conteúdos que eu acho que são úteis nós termos para o mês inteiro. E depois, com a equipa, vou delegando essa responsabilidade e isso vai sendo colocado constantemente. Eu faço, obviamente, um ou outro story ao longo do tempo, mas a ideia é claramente eu não ter esta sensação de que eu tenho que ir todos os dias ver, estar em cima do acontecimento, estar nesta lógica de que eu tenho que estar na crista da onda por causa deste FOMO, que é o Fear of Missing Out. Eu não sofro na ausência da tecnologia. E a melhor forma de verem isso é precisamente, voluntariamente, escolherem estar distantes da tecnologia. E se não tiverem internet, por exemplo, durante 2 horas, e põem um alarme no telemóvel, por exemplo, para não mexerem no telemóvel durante 2 horas, e quando tocar, tocou, não é? Portanto, é sinal que ganharam a prova, ganharam o teste. Se tiverem 2 horas ausentes do telemóvel, se esse tempo é um tempo que passa rápido, porque arranjaram formas de passar esse tempo, ou se é um tempo que causou angústia, porque não souberam lidar com esse tempo. Portanto, estas formas de nós testarmos se sofremos ou não na ausência da tecnologia determina se nós estamos a sofrer de uma adição ou de uma nomofobia, desta tendência a ficarmos dependentes da tecnologia. Portanto, por último, e uma das últimas coisas que queria também partilhar convosco, tem a ver com os alertas ligados a esta importância de educarmos melhor os filhos, não é? Porque os filhos é de pequenino que se torce pepino e é com as crianças que nós temos, muitas vezes ao educar os filhos ou as crianças, nós conseguimos receber também mensagens para aquilo que funciona connosco, porque temos que ser o exemplo orientador de liderança na educação. A mesma coisa em relação aos educadores e aos professores, etc. Quanto mais nós temos a capacidade de ajudar os outros a pensar e a refletir sobre as suas próprias vidas, mais nós vamos aumentar o desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual. Porque é só quando nós conseguimos aumentar o desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual é que nós vamos conseguir desenvolver a competência do autocuidado e da independência. Quando nós não conseguimos assumir essa responsabilidade de saber cuidar de nós, a nossa competência praticamente é inexistente. Porque competência e responsabilidade andam de mãos juntas, têm uma relação direta entre a responsabilidade e a competência. E, portanto, porque não quero ser irresponsável, portanto, como eu não me quero sentir culpado por causa de não querer ser incompetente, então eu tenho que realmente aumentar essa competência, assumindo a responsabilidade individual de cuidar daquilo que está ao meu alcance. E por isso, eu tenho que ser o exemplo em termos de performance e de comportamento para quem, se calhar, olha para nós, enquanto pais, como educadores e referências no seu crescimento. Se eu abdico disso e depois deixo o livre-arbítrio e deixo o tempo todo disponível para acederem às tecnologias, o que vai acontecer é que o mundo não nos dá as recompensas como os telemóveis dão. As redes sociais dão muito recompensas imediatas, porque vocês gostam, seguem. Não gostam, não seguem. Clicam porque gostaram. Põem o gosto, não gosto, afastam, limpam o ecrã. Tudo é instantâneo na tecnologia. Ou seja, nós não temos que esperar para construir valor. E muitas vezes é um valor temporário, é um valor esporádico, é efêmero, é temporário, não é grande valor. E, portanto, tudo aquilo que na vida geralmente vale a pena
tem um custo do processo para nós conseguirmos alcançar o resultado. E por isso, como é que nós podemos ajudar então os pais e os responsáveis, os educadores, a pensar sobre isto? E tenho aqui algumas perguntas que são recomendadas pelo Royal College of Pediatrics and Child Health, que nos diz, por exemplo, o tempo que passa nas redes sociais, ou no telemóvel, ou nos tablets, na vossa casa, é controlado ou não é controlado? Porque aliás, é uma das coisas mais transversais que eu também vejo em consulta, em quase todos os clientes que vou vendo ao longo do tempo. O cansaço no dia seguinte por causa do trabalho. E, eu ando cansado, ando estressado, ando ansioso. Mas quando vamos ver os ritmos de vida, as pessoas deitam-se tarde porque ficam perdidas nos telemóveis ou nos tablets a ver séries ou a jogarem ou nas redes sociais. E portanto, se nós sabemos, e portanto se vocês sabem que não conseguem gerir o tempo que estão nas redes sociais ou nos jogos ou nos tablets, coloquem um alarme para que, ao final do tempo que vocês acham que querem ficar e não passar desse tempo, apareça um pop-up no ecrã a manifestar-se, a dizer que vocês já passaram o limite, ou seja, alarma, acabou o tempo, põe o mesmo nome, acabou o teu tempo, Ivandro, não desliga o telemóvel. E, portanto, se colocarem essa mensagem para vocês próprios, isto faz-vos aumentar a consciência, o que depois desenvolve o sentido da responsabilidade individual, o que aumenta a competência de irem para a cama à hora certa, para conseguirem ter um número de horas de sono adequado, para que depois a seguir consigam, obviamente, dormir e acordar em condições e melhor no dia seguinte. Porque quem acorda cansado compra quase sempre risco de ficar mais ansioso no dia seguinte. Outra pergunta. O uso dos telemóveis interfere com o que a família quer? Se sim, é um sinal de alerta. O vosso filho ou a vossa filha tem dormido bem e o suficiente ou acorda cansado e com o humor alterado? Se a resposta aqui também é sim, então há que ver os hábitos e as rotinas antes de deitar. Consegue controlar a criança? Conseguem controlar o que a criança come during the time que estão na tela, ou seja, que estão no ecrã? Conseguem gerir o que é que as crianças comem enquanto estão a jogar ou enquanto estão no telemóvel? Outra pergunta, porque por regra ou não bebem o suficiente ou não comem comida adequada, portanto vão só comer porcarias, bolachas, batatas fritas e coisas, chocolates, e tudo isso, não é por acaso que depois nós encontramos, por regra, a maioria das crianças hoje em dia já sofre de obesidade e vive em sedentarismo. O sedentarismo e a obesidade são duas razões preditoras de desenvolver doenças na idade adulta. E, portanto, aquilo que nós fazemos nos nossos 30, 40 primeiros anos de vida, vamos pagar a conta nos 30, 40 anos de vida seguintes. Outra pergunta. A criança deixa de comer o que gosta para jogar ou para usar a tecnologia ou o telemóvel? E, portanto, a mesma coisa, será que nós também deixamos de comer o que gostamos ou o que precisamos porque estamos perdidos no meio dos telemóveis? Outra pergunta. Os seus filhos têm trocado constantemente relações pessoais pelas digitais, evitando as relações pessoais? Será que nós fazemos isso também? Será que nós preferimos deixar de ir ter com os amigos ao café, ou irmos ao almoço, ou ao jantar, ou ao lanche, e preferimos a dedicar desses convívios por causa das tecnologias? Sinal de alerta. Mas deixam de fazer outras coisas que se divertiam por causa das tecnologias? Sinal de alerta. Outra, deixamos de fazer atividade física, caminhadas, ir ao ginásio, correr na praia, dar uma volta ao quarteirão, o que for. Deixamos de fazer essas atividades físicas ou fazer coisas que nos divertíamos por causa da tecnologia? É um sinal de alerta. Outra pergunta, já mentiram sobre o uso das tecnologias ou tentaram disfarçar que usam tanto a tecnologia?
Porque, por regra, quando eu pergunto à maior parte das pessoas qual é o tempo que passa no telemóvel, a maior parte das pessoas diz que não passa assim tanto tempo. E se essa pergunta fosse feita a cada um de vocês, a perguntar quanto tempo é que passa no telemóvel, há sempre uma resposta defensiva para não assumir realmente que, por regra, a maior parte de nós passa demasiado tempo nas tecnologias. 1 hora por dia, no máximo, chega, dá perfeitamente para nós conseguirmos ficar atualizados e mesmo assim, essa hora não é assim tão necessária porque nós poderemos ter essa hora dividida em várias partes. Eu com 1 hora posso estar 25 minutos de treino no ginásio, posso ter 20 minutos de caminhada, posso ter 1 hora de conversa com alguém que vale a pena e portanto, quanto mais conseguimos gerir e controlar o tempo da exposição às tecnologias, melhor. Se sentem que a ausência destas tecnologias vos causa ansiedade, sofrimento, não consigo viver sem o telemóvel, ficam obcecados a olhar sempre para o telefone a ver se há mensagens, se há notificações. Isto tudo são pistas de vulnerabilidade à doença mental e, nomeadamente, à dependência digital para o quadro clínico que, como eu disse no princípio, está classificado pela Organização Mundial de Saúde na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, que é a nomofobia. Se identificaram com alguns destes sinais, isto não é saudável e, portanto, recomendo vivamente treinarem a capacidade de estar afastados e conseguirem aguentar tempo sem o acesso à tecnologia, porque vão ver que ganham tempo para fazer aquilo que realmente vale a pena, como fazerem o que gostam ou aprenderem outras coisas que se calhar estão a adiar vezes demais porque dizem que não têm tempo. Por isso, alegadamente, quem diz que não tem tempo, se analisar bem onde é que gasta o seu tempo, vai descobrir espaço e tempo para fazer aquilo que é preciso. Portanto, da minha parte foi um gosto ter partilhado mais esta nossa live sobre dependência digital e sobre esta nomofobia. Espero que estas orientações e estas guidelines que falamos tenha dado para não só se identificarem em termos de diagnóstico ou de estratégias para conseguirem evitar esta dependência e agradeço terem-me seguido. Se ainda não me seguem aqui ou se ainda não seguem o meu canal, convido-vos a seguir aqui no Instagram e a seguir o canal do YouTube, porque esta live tanto está disponível no Instagram como está disponível também no canal do YouTube e vai ser partilhada no Facebook. Portanto, se também têm amigos ou alguém na vossa rede que pode beneficiar com esta live para, se calhar, lhe mostrarem que são viciados ou addicted para a tecnologia, convido-vos a partilhar esta live com essas pessoas, porque a partilha de informação válida ajuda-nos todos a ficarmos pessoas mais inteiras para conseguirmos funcionar melhor neste mundo. Por isso, muito obrigado pelo vosso tempo, agradeço à AM Saúde e ao Bom Dia pelo apoio e nós vemos para a semana e, para tanto, um abraço estoico com 1 hora por dia, nem sabe bem o que vos fazia das tecnologias. Até lá!